Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Que bom poder chegar à sua casa, ao seu coração, onde quer que você esteja, com o programa Para Ser Feliz. O programa Para Ser Feliz de hoje, com certeza, vai trazer uma palavra de Deus que levanta você, que fortalece o teu coração, que te dá um novo ânimo para enfrentar os dilemas, as dificuldades aí da sua vida cotidiana. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, o nosso falar, as nossas palavras, o nosso coração. Nos dê sabedoria, Espírito Santo, no falar, no calar. Inspira as nossas palavras, porque por nós mesmos não somos capazes de acertar, de falar a palavra certa, de ajudar as pessoas, de respeitar as pessoas nas suas realidades mais peculiares, mais profundas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Melhor maneira de começar o programa é impossível do que começar clamando, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Que bom começarmos assim, porque o programa de hoje é sobre o poder das nossas palavras, gente, a eficácia das nossas palavras. Você sabe que o padre vai trazer algumas citações que estão ali, mas eu já adianto que o próprio livro de Provérbios, do capítulo 18, eu gosto muito do capítulo 18 de Provérbios, ele diz que a palavra constrói ou destrói, ela cura ou fere, né? E às vezes a gente fala sem pensar. Lembra uma vez que eu atendi uma pessoa que me disse: padre, quando eu não estou bem, eu tenho que falar, eu tenho que soltar o que está dentro de mim. Aí depois ela machucar 15 pessoas, ela fala: eu estou bem, eu falei tudo. Você ficou bem, mas machucou 15 no seu caminho, né? Porque não é assim, né? Não tem que falar tudo que você pensa, você não tem que descarregar tudo nas pessoas, tem que ter sabedoria, né? Sabe que o livro de Provérbios também diz que quem fica em silêncio passa por sábio. Você já percebeu? Uma pessoa silenciosa, todo mundo quer ouvir, né? Ainda mais se é uma pessoa que fala pouco, e quando fala com precisão, com sabedoria. Nossa, todo mundo quer ouvir. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero acolher a minha equipe aqui, os nossos cinegrafistas, o Edson Guzmão na produção, Ana Maria na direção, toda a nossa equipe maravilhosa, o Luiz no áudio, todos os outros lá que eu não vou lembrar todos os nomes, mas Deus abençoe meus irmãos nessa noite aí, nossa equipe. Também acolher os nossos músicos, o Cleuber. Tudo bem, Cleuber? Tudo bem, padre. Bonitos os acordes, obrigado aí por ter vindo, nos ajudando a rezar, né? Grande Samuca. Boa noite, padre. Deus abençoe, muito bem vestido. Amém. Hoje. Opa, muito obrigado. Estilo. Daquele jeito, né? Muito bom, filhos. Obrigado. Eu acho que vocês já fizeram essa experiência, todos nós, né? Eu já fiz, Samuel, e você que está em casa, Cleuber, a experiência de ser levantado por palavras, né? Tem pessoas que parece que elas têm um dom cirúrgico de dizer a palavra certa para a gente. Pessoas que não nos julgam, né? Que não nos entendem, né? Mas eu também já fiz a experiência de ser derrubado por palavras. Às vezes palavras aparentemente despretensiosas, mas carregadas de malícia, carregadas de tanto mal, né? Então a gente vai refletir sobre isso. Com certeza vocês já fizeram essa experiência, sim ou não? Sempre, pro bom e pro lado ruim também. O ruim também ensina, né, Samuel? Sim, mas o bom sempre fica mais no coração, sim, né? Sim. Olha, com certeza você já partilhou aqui conosco, o Cleuber também a história de vocês, como vocês vieram parar aqui na Canção Nova. Achei muito bonito para quem está em casa ver que não são só pessoas que trabalham na Canção Nova, são pessoas que têm uma história, têm um chamado também, né? Mas eu lembro muito, Samuel, Cleuber, de palavras assim que foram me dadas. Pessoas ungidas, usadas por Deus no meu caminho. Eu lembro, eu era um rapazinho, novinho ainda, faz tempo, né? Discernindo, tinha saído de um namoro, se eu ia ser padre ou não, né? E uma pessoa que eu conheci num grupo de oração há muito tempo, do nada me ligou e falou assim: olha, não sei, eu estava rezando para você aqui e Deus me deu uma palavra, né? Eu tinha acho que 19 anos e a palavra é o lema da minha ordenação sacerdotal. Sim. Que é o Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. Né? Olha só, hein? Então a pessoa só me deu essa palavra. No outro dia eu passei o telefone e falei para minha namorada: olha, pensando bem, não é por aí. Nossa, você está vendo? Bacana, e essa hein? palavra, e a pessoa nem sabia do que eu estava vivendo. Uma pessoa mais velha do grupo de oração, uma moça muito bonita, mas muito ungida, muito de Deus, ligou para mim e falou: olha, eu não sei o que você está vivendo, eu não quero saber, mas Deus me deu essa palavra, rezando por você. Daí eu, sério? E eu esperando nessa resposta. Então você vê, né? Como quando uma pessoa se deixa usar por Deus. Tanto que isso foi em 99, acho. 99, por aí. E eu fui ordenado em 2011 e foi o lema da minha ordenação sacerdotal, né? E é o lema que me conduz.
O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, para a gente ver o poder de uma palavra, quando alguém se deixa usar por Deus, né? Vai ficar ecoando na sua vida Para sempre, né? Vai né? ficar. Aí não tinha dúvida, depois de uma palavra dessa, né, irmãos? Palavra cura, né? Sim, sem dúvida. E eu tenho certeza, eu não vou abrir aqui para vocês falarem, senão depois eu fico sem tempo ali para refletir. Mas eu tenho certeza que vocês também têm testemunhos assim, né? De palavras que foram certeiras. Pode falar. Quando meu pai ia falar comigo, ele falava assim, ó, senta aí. Só isso. Isso aí já era bastante. Dá pra você ver o poder que tinha. Ele nem falava muita coisa, ele só falava assim. Só te falava, senta aí. Tinha uma autoridade, tinha uma direção para você. Eu já sabia o que era. Sim, que legal. Então, assim, até hoje você lembra, né? Até hoje eu lembro. E hoje, quando a sua menina crescer, você vai dizer para ela, senta aí. Senta aí, com certeza. Deus abençoe, meninas. Amém. Obrigado, viu? Obrigado aí pela interação. É sempre bom poder conversar com vocês aqui no programa, Nada. no comecinho. Sagrado, né, gente? Eu vou ali pro cantinho do piano e gosto de conversar com os meninos. Mas vamos lá, vamos entender essa dinâmica que o padre falou. Você sabe que eu já até preguei sobre isso na TV Canção Nova algumas vezes. Vou usar aqui também aquilo que eu preparei também aqui de apoio no celular. Mas veja bem, eu já preguei sobre isso na Canção Nova e eu gostaria de trazer de novo. Eu não vou ler a passagem toda, gente, porque é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Mas veja bem, tem uma passagem do livro de Números que eu gosto demais. Eu estou conferindo aqui espera só um minuto. Isso mesmo. Números capítulo 12. Isso, espera aí. Estou só conferindo, que eu confundo muito Números e Levítico. Isso mesmo. Números capítulo 14, desculpa. Isso mesmo, 14:2, é isso aqui que eu marquei. 14:2. Eu não vou ler a passagem toda, porque essas passagens do Antigo Testamento, elas trazem muita coisa, muito contexto, né, que talvez aqui não esteja dentro do nosso propósito. Mas veja bem, em Números, no capítulo 14, a partir do versículo 2, aconteceu o seguinte. Eu não vou ler todo, eu só estou citando, né? E vou ler depois só o versículo 2. Mas olha o que aconteceu. Deus tinha libertado o povo da casa da escravidão, né? Eles eram escravos lá no Egito. Então Deus levantou Moisés, como a gente conhece a história, os libertou com sinais, com prodígios. Deus abriu o mar vermelho, e toda aquela gama de sinais fantásticos, de milagres que a gente sabe que aconteceu com o povo. Contudo, na caminhada do deserto, que duraria 40 dias, né? Ali do Egito, onde eles estavam, até a Terra Prometida, eram só 40 dias. Deus foi provando o coração do povo, sabe? Deus foi provando, e em alguns momentos o povo se impacientou tanto, que eles cometeram pecados gravíssimos. Os pecados da murmuração, da reclamação, da maldição com as próprias palavras. E você sabe que no versículo 2, eu vou ler para você, olha. É tão sério, cuidado com o que você fala, é tão sério, porque veja bem, Números 14:2, antes do 2 um pouquinho, os judeus estavam dizendo assim, em sua rebelião o povo declarara, se morrêssemos nesse deserto. Sabe o que aconteceu? Versículo 2, o Senhor declarou, falando para Moisés, diga-lhes, juro por meu nome, declaram o Senhor, farei tudo o que vocês pediram. Olha só, cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu farei entrar na terra que vocês rejeitaram. Olha só isso aqui, ó. Você que fica reclamando, você que fica murmurando, você que fica dizendo, minha vida não presta, nada dá certo para mim, ninguém me vê, eu não valho nada. Olha, sabe o que é o perigo de ficar reclamando? E se uma hora Deus diz amém? Porque o que aconteceu, né? E se nós morrêssemos nesse deserto? Deus falou, tá bom, seja feita a vossa vontade. O que vocês pediram vai acontecer. Olha só, que sério. Imagina se Deus dissesse amém para algumas palavras que eu e você dissemos hoje. Graças a Deus estou com a consciência limpa. Mas eu não sei como é que foi seu dia, não sei como você usou as suas palavras. Mas quando você lidando com seu filho que dá trabalho,
Você lidando com um problema no seu casamento, você lidando com seus bens, o que você tem falado? Aí nada presta na minha casa. Se Deus disser amém, meu casamento está falido, e se Deus disser, tá bom, seja feito como você pediu, como Ele falou aqui para o povo no deserto. E aí, como é que vai ficar? Você parou para pensar nisso? A seriedade disso? Essa palavra está nos dizendo, filho, filha, que as nossas palavras, elas moldam e constroem o nosso destino. Elas determinam em muito o nosso destino. Porque veja bem, aquele povo, eles eram para atravessar aquele percurso em 40 dias. Eles demoraram 40 anos. 40 anos, gente. A maioria morreu no deserto. Por quê? Porque eles começaram a reclamar, a murmurar. Gente, a murmuração, me perdoe, ela é um veneno. Ela é um veneno. A pessoa reclamona, ela nem percebe no nível que ela está de reclamação. Ela nem percebe quão longe da graça de Deus ela foi ficando por causa da reclamação. Quando você reclama demais, a sua vida começa a andar para trás. Padre, mas eu tenho problema. Tudo bem, reclamar resolve? Me diga que uma pessoa que pela reclamação ficou mais rico, ficou mais bonito, ficou mais abençoado, ficou mais saudável. Não tem, não é? Talvez eu respeito você que está sofrendo, porque o sofrimento é teu, né? Eu estou de fora falando. Então entenda que o padre está querendo ser muito respeitoso, mas eu quero te dizer, por mais que a circunstância esteja difícil, não reclame, não murmure, porque Deus continua sendo bom, mesmo nesse problema que você tem. E se você abrir o seu coração para ver com os olhos da fé, você vai ver que Deus está preparando o melhor para você. Ele está sempre preparando o melhor. Mas olha, eu lendo essa passagem, eu fiquei muito mexido. Eu fiquei assim, gente, se Deus tivesse dito amém para algumas coisas que eu disse na minha vida. Claro que hoje eu sou sacerdote, eu luto ali para exercer a capacidade, né, da palavra, eu exercer a palavra, né, o ofício da palavra com um pouco mais de destreza, óbvio. Luto, eu não gosto de palavrão, não digo palavrão, não gosto de xingamento, não gosto de dizer certas coisas, mas tem pessoas que de cada 8 palavras, 7 são palavrão. Tem pessoas de que cada 10 palavras, 6 são reclamação. E a pessoa não percebe, mas ela vai absorvendo um jeito negativista de ver a vida, um jeito derrotista, sabe? Depois ela diz, eu não sei por que minha vida não dá certo, é porque você está dizendo tanta coisa, talvez Deus está dizendo amém, né? Seja feito como você quer, não é que Deus quer o teu mal, Ele só está falando, tá bom, seja feito o que você pediu, como Ele falou para o povo, porque Ele é bom, mas chega uma hora que Ele fala, já que você quer tanto isso, toma, faça a experiência, para você ver se de fato é isso que você quer que a sua vida se torne. Olha, eu aprendi um princípio lógico, físico e também emocional, espiritual. Não há nada ruim que não possa piorar, sabia? Fala, padre, que consolo é esse? Sua situação pode estar difícil, mas se você começar a reclamar e murmurar, vai ficar 20 vezes pior. Não reclame, não murmure, não seja especialista em ver o lado ruim da questão. Sabe, tem gente que é especialista em ver problema, em ver o lado ruim das pessoas, da questão. A pessoa vai na missa, ele vê o defeito do padre, vê o defeito do cantor, vê o defeito do salmista. Todo mundo está errado. E você não tem problema, não? Você não tem defeito, não, melhor dizendo? Quem é você e eu, né? Para julgar as pessoas, para definir as pessoas com nossa visão míope. Nossa visão é míope, a gente não vê o todo. Eu insisto, fiz até um post esse tempo atrás que viralizou, que dizia o seguinte: cada julgamento que você faz, a sua vida dá 3 passos para trás. 3 passos para trás. Não julgue, não condene, não murmure. Use a sua palavra como instrumento de bênção. Você sabia que esses dias eu vi uma pesquisa muito interessante, que dizia assim, que 85% do sucesso que você tem ou do fracasso depende da sua comunicação. Preste atenção, o sucesso de um relacionamento, ele depende da comunicação. Você casado, se você falar mal com a sua esposa, se você não tratá-la bem, você vai destruir o seu relacionamento. Você esposa, se você não for assertiva, não dizer com clareza, não se comunicar, né? Tem gente que tem dificuldade de comunicar. Eu tenho uma amiga que ela começa a me contar as coisas, ela começa assim, mano, falo, filha, fala para fora.
Você está falando para dentro de você. Comunica com clareza. O que você quer? O que você não quer? Aí ela expressa com clareza. Falei para ela, parece que tem alguma coisa com medo, uma voz na tua mente dizendo, olha, você é uma criança. Você não é uma criança, você é uma mulher. Fala que eu vou te ajudar no que o padre puder. Sabe, comunicar com clareza, dizer as palavras com clareza, não querer que o outro adivinhe, mas expressar com clareza, com delicadeza, com gentileza. Gente, as pessoas já estão muito machucadas, já tem muita maldade no mundo. Você não é a pessoa, o juiz do mundo que vai corrigir todo mundo. Se tiver que corrigir também, fale com humildade, fale com clareza, fale com gentileza. Gente, a pessoa que é gentil, ela consegue tudo que ela quer, sabia? Há um milagre, há um impossível que se realiza quando você fala com gentileza com as pessoas, quando você não agride. Esses dias eu estava fazendo uma palestra para casais e eu pregava, no acampamento das famílias nesse ano, eu falava assim, olha, há uma diferença entre corrigir motivando e corrigir humilhando, né? Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela precisa de correção, né? Nós precisamos de correção, mas saiba corrigir motivando, não humilhando. E dicas de passagem, nós precisamos de correção. Você sabe que o livro do Provérbios, no capítulo 18, diz o seguinte, que a gente tem que se aproximar de pessoas sábias e estarmos dispostos para recebermos as correções das pessoas sábias, porque só assim nós cresceremos e nos tornaremos sábios também. Uma pessoa sábia, ela não deixa passar certas coisas. Se ela está vendo em você, ela vai te corrigir. Isso é bom para você. Mas a maioria de nós não temos humildade para ouvir correção. A maioria de nós levamos para o pessoal, fulano não gosta de mim. Nem sempre quando alguém te corrige, é porque ele não gosta de você, ao contrário. Ele está te corrigindo porque ele quer te fazer crescer. Mas tem gente que é tão dodói, sabe? Ai, ele me corrigiu. Eu gosto muito desse exemplo. Uma vez eu fui numa paróquia, uma mulher revoltada porque o padre corrigiu ela na leitura. A corrigiu, né? Falei, a senhora leu bem? Ela falou, não. Mas a função do padre é te corrigir, claro, com educação. Mas o padre não tinha sido grosseiro com ela. É porque onde já se viu alguém falar que eu fiz uma coisa errada, mas você fez. Não é para te humilhar, é para fazer você um leitor melhor. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a apresentar o programa Para Ser Feliz, modéstia à parte, eu sempre fui um comunicador, né? Mas eu não era acostumado a apresentar um programa meu que nasceu do zero, né? Esse programa saiu todo da minha cabeça, a concepção dele. Eu lembro que um comunicador mais velho, um jornalista fantástico, chegou em mim e falou, padre, você tem que entender que aquele espaço do programa é teu. Anda como se tomando posse daquele espaço, porque o senhor está tímido, o senhor não entendeu que o programa é teu. E aquilo, claro, eu tinha um mês de programa, faz tempo, né? O programa começou em 2018, 17, 18, não me lembro. E aquilo me foi um estalo. Eu falei, muito obrigado, meu irmão. Eu acolhi de coração. E foi uma mudança assim na minha performance como apresentador. É uma coisa pequena, mas que quem está em casa não sabia dizer, mas percebia que mudou algo. Mudou, padre, alguma coisa, né? Outras pessoas, às vezes, que vêm falar da roupa da gente, né? De uma pessoa me falou, e eu fui perceber o seguinte, que não era nem a roupa, mas era o enquadramento da imagem quando eu sentava, que incomodava a pessoa. Eu falei, ai, minha filha, não é nem o problema da roupa, mas obrigado por me falar. Aí eu falei para a equipe entendeu, olha, não faz aquele enquadramento, né? Que parece que não está legal, aquele tipo de roupa, para um padre. E eu aprendi a escutar, né? Claro, talvez se a pessoa é muito sem noção, está falando uma coisa que não tem nada a ver, escuta com educação e não precisa colocar em prática, se você vê que não tem nada a ver, né? Mas tem muitos conselhos que são fantásticos, né? Tem muitas pessoas que são salvas por bons conselhos. Eu louvo a Deus pela minha mãe, que me deu sempre muitos bons conselhos, mesmo quando eu estava na droga, na época que eu vivia na droga, na minha adolescência, longe de Deus. Ela, do jeito dela, sempre falava, vai à igreja, reza o texto. Ela deixava, na época que passava dos cavalinhos, né? A Canção Nova passava num canal que intercalava com cavalos, né? Não sei se quem é dessa época aqui, cavalos, leilões de cavalos, tá, muito tempo atrás. Mas ela foi me dando bom conselho e foi maravilhoso para mim. Demorou para entrar no meu coração. Eu era danado na adolescência, mas entrou, né? Tá aí o fruto, eu sou sacerdote. Então, sobretudo nos momentos de dificuldade, o Eclesiástico capítulo 2 diz o seguinte:
No tempo da provação, no tempo da adversidade, dá ouvido e acolhe as palavras sábias. Olha só. No tempo da provação, no tempo da adversidade, no tempo da doença, no tempo da depressão, no tempo da perseguição, no tempo do desemprego, dá ouvido e acolhe as palavras sábias. Mas não só no tempo da provação, obviamente, especificamente com mais ênfase, porque isso, a gente precisa disso para sobreviver, né, para sair do deserto, mas em todos os momentos. Olha, não é porque eu sou padre não, mas eu preciso dizer, é uma boa coisa ser amigo de um bom padre, sabia? Um homem conectado com Deus. É uma boa coisa ser amigo de um pregador, de um missionário, de um pastor, se você é irmão protestante, de um homem de Deus, de uma pessoa que medita a lei de Deus dia e noite, que estuda a palavra de Deus dia e noite, porque essa pessoa ela vai transbordar, porque como Jesus disse no Evangelho, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então cuidado com as suas palavras. Mais uma vez eu digo, falando da pesquisa, 85% do nosso sucesso ou do nosso fracasso depende da nossa comunicação, do como a gente fala. Tem gente que consegue bom emprego porque se comunica bem e que perde bom emprego porque se comunica mal. Que consegue um bom relacionamento e o mantém porque comunica-se bem, ou destrói um relacionamento porque comunica-se com agressividade, com negatividade, humilhando o outro. E não é só conhecimento, gente. Tem professores, por exemplo, esses dias eu vi um professor no meu mestrado mesmo, que eu faço, um PhD, um homem, uma pessoa de tanto conhecimento, mas não sabia passar. Os alunos tinham que decifrar o que ele dizia. É uma lástima, né? Porque não adianta só saber, tem que se comunicar com maestria, com educação, com amor. E, sobretudo, tem que ser gentil nas palavras e dizer com clareza. Expressar-se, comunicar-se é necessário. Sobretudo num relacionamento. E também, às vezes, a gente não sabe o que falar. Eu confesso, às vezes, eu como padre, eu não sei o que falar. Quando eu encontro uma pessoa com uma doença, com um diagnóstico difícil, às vezes na minha família ou fora, eu não sei o que falar. Uma pessoa que perdeu alguém, mas eu peço, o Espírito Santo, me dá as palavras certas, me ajuda. Porque eu quero ajudar essa pessoa, eu quero respeitar o sofrimento e a dor dela, porque eu tento levar isso muito a sério, gente. O sofrimento é de quem o sente, então eu não vou teorizar. O sofrimento é seu, eu respeito, mas eu de fora também posso te ajudar. Posso te oferecer uma percepção talvez diferente, posso te conduzir à fé, a uma experiência com Deus nessa situação, respeitando o sofrimento que é teu, né?